Primeira noção que eu quero dar, o que eu vou ensinar agora tem base nos 4 elementos da natureza. A sabedoria dos 4 elementos da natureza estão presentes em todas as filosofias dos povos nativos do Oriente e do Ocidente, então os povos ancestrais, os indígenas, seja da Austrália, os aborígenes, da África, seja os índios norte-americanos, centro-americanos, sul-americanos, né? Europeus, que são os celtas e outros povos nativos, enfim, do mundo, os esquimós, todos esses povos nativos do mundo, inclusive na China, no Tibete, etc., todos falavam muito, né? E ainda tem essa sabedoria sobre os 4 elementos da natureza, né? Que são a base de tudo. E o 5º elemento seria a integração desses 4 elementos, ou o espaço-tempo onde esses 4 elementos fazem sua alquimia. A questão é que os 4 elementos da natureza não são só elementos físicos, terra, água, ar e fogo, eles são também, no ser humano, estão presentes, né? O nosso corpo físico, nossa dimensão, o corpo emocional, a dimensão, o corpo mental, e a dimensão o corpo espiritual, tem a ver com os 4 elementos. E assim como no corpo físico você tem a parte mais sólida, que são os ossos, a parte mais líquida, que como o sangue e a linfa, a parte mais aérea, como, né, o ar, o oxigênio que está nos pulmões, e outros gases que estão no sangue também, se distribuem, e o fogo, que tem a ver com a temperatura do corpo e a faísca elétrica aí do nosso sistema nervoso, vê? E assim como no corpo físico tem esses 4 elementos representados, no emocional também você tem os 4 elementos, tem um emocional mais pés no chão, mais da rotina, do dia a dia, mais prático, tem um emocional mais centrado no afeto, um emocional mais intelectualizado e um emocional ligado com o espiritual, a intuição. Também o mental, então tem o mental lógico, que é o elemento ar mais relacionado com as questões práticas, que é a terra, ou com as questões mais afetivas, que é a água, ou as questões mais lógicas, que é o ar, ou as questões mais espirituais, que a mente pensa, analisa, investiga, explica, que é o elemento fogo. O elemento fogo ele tem um fogo terrestre e tem um fogo celeste, que é representado o Sol, né? Então o fogo terrestre ele tem mais a ver com, aqui eu estou falando do fogo já, né? O fogo terrestre ele tem mais a ver com a paixão, a motivação, a alegria, a criatividade, o magnetismo para atrair as pessoas e situações, esse fogo da coragem, da audácia, da ousadia para se arriscar, para ousar, né? para empreender. Esse é o fogo mais terrestre. E o fogo celeste, que é mais a parte espiritual, da transcendência, né? Extraterrestre, e além desse mundo transpessoal, né? Então, essa sabedoria está presente nos povos nativos e ele está presente também em culturas mais modernas ou filosofias mais modernas, por exemplo, do psicólogo Carl Jung, que criou a linha da psicologia junguiana, psicologia analítica, foi discípulo de Freud, né? Você deve saber do Carl Jung, de outros módulos aqui da pós-graduação. E o Jung ele estudou essa sabedoria arquetípica, né? São como 4 arquétipos, os 4 elementos, 4 arquétipos fundamentais, né? Poderes na mente coletiva que se materializaram. Tanto é que o Jung ele descreve 4 funções mentais saudáveis, que é a função sensação, que tem mais a ver com as sensações do nosso corpo físico, então é o elemento terra, função sentimento, elemento água, função pensamento, elemento ar, e função intuição, que é o elemento fogo. Então, nas 4 funções psicológicas do Jung tem a ver os 4 elementos, né? Hipócrates, o pai da medicina, também falava dos 4 temperamentos, que tem a ver com os 4 elementos.
E há mais de 26 anos eu sou um dos instrutores da organização Condor Blanco Internacional, que tem a sede no Chile, numa montanha nos Andes chilenos, ao sul do Chile, e foi fundada por Surjavan Solar, que é o meu mentor, e por Sol Devanita, que é a filha dele, cofundadora. E Surjavan com a Sol, eles investigaram todas essas sabedorias dos povos ancestrais e esses métodos modernos e integraram os dois para um desenvolvimento, uma abordagem integral, né? que seja material, emocional, mental e espiritual ou transpessoal, além da pessoa, do ego. Os 4 elementos, essa é chamada Escola dos 4 Elementos de Condor Blanco. Então, muito do que eu posso transmitir a você vem do que eu aprendi no Condor Blanco, né? E também quando eu fiz a pós de psicologia junguiana e outros estudos, mas muito do Condor Blanco, que foi a grande fonte que eu me baseei para estar aprendendo e depois para estar ensinando, né? E tenho essa honra, estou honrando as raízes de quem me ensinou. Sempre é bom a gente honrar de onde vem as fontes nas quais a gente bebe ou bebeu, né? Então, meu mentor Surjavan, ele me ensinou que esses 4 elementos também representam 4 áreas da vida. Existe uma ferramenta da sabedoria dos Andes, da Cordilheira dos Andes, de todos os Andes, né? Do Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile, Argentina, todos esses povos andinos, que é a roda chacana, que é uma roda e que ela tem as 4 direções aí, que também tem a ver com os 4 elementos, as 4 direções. E tem a ver com as 4 áreas da vida, né? Então, bom, a direção sul tem a ver com o elemento terra, ou material, a direção norte com o espiritual. Por isso, qual é o teu norte, né? O norte com o espiritual, o oeste com o emocional, lado esquerdo, onde se põe o sol, que é mais feminino, e onde nasce o sol, força mais masculina da ação, mais a mente racional, elemento ar, né? Tem os 4 elementos, está tudo relacionado, você vê? E as 4 áreas da vida são a área da prosperidade material, a área da felicidade emocional, a área da cultura mental e a área da sabedoria espiritual ou a área da liberdade, que é liberdade em relação ao ego, a separatividade, uma liberdade para nos unirmos à nossa essência espiritual e à essência de tudo que existe e que é. Então, prosperidade, felicidade, cultura e liberdade é como no Condor Blanco eu aprendi que se chama as 4 áreas da vida: material, emocional, mental e espiritual. Então, também o mestre Gurdjieff falava de que nós todos temos o nosso espírito, o nosso ser, e nesse mundo funcionamos com 3 grandes centros, que é o centro instintivo, centro emocional e o centro intelectual ou mental. E o instintivo, pela descrição, a gente percebe, ele é uma mescla da terra com o fogo, porque ele é bem pés no chão, mas com esse fogo, com essa agressividade que pode ser positiva em termos de produtividade, empreendedorismo, trabalho, e pode ser negativa em termos de violência, né? De destrutividade. E, claro, cada elemento tem seu aspecto positivo e seu aspecto negativo. Então, a terra nos dá pés no chão, estabilidade, estrutura, né? Resultados a longo prazo, estrutura corporal, inclusive, e material, financeira, e a relação com a natureza material. E claro que se está em excesso a gente fica materialista ou fica muito rígido, lento ou muito controlador, né? Que é tudo muito certinho, muito quadrado. O elemento água, aí o centro emocional, então ele nos traz autoestima, relacionamento interpessoal feliz, né? Afetivo, a inteligência emocional, empatia, autoconsciência emocional, autocontrole, ou melhor, capacidade de fluir nas emoções, resiliência, empatia com as emoções e necessidades e desejos dos outros, compreensão, compaixão, generosidade, toda essa parte
né? Respeitar a si e ao outro, ser honesto consigo com o outro, confiar em si e no outro, ser responsável consigo com o outro, tudo isso que faz as relações serem felizes, tem a ver com o elemento água. Quando está em excesso a água, então fica de mais emoção, de mais sensibilidade, e acaba indo para o drama, para a vítima, para a dependência emocional. Assim como o ar, centro intelectual, ele traz essa capacidade de clareza mental, organização das ideias, capacidade de aprender, de ensinar, de se comunicar, de planejar, de se organizar. Muito legal. E se está em excesso, acaba ficando muito cabeção, né? Então fica demais pensando e não realizando, ou fica muito frio, se isola, muito crítico, julgador, muito detalhista demais, minucioso, ou fala demais, pensa demais, então excesso de ar. E o fogo, que nos traz esse calor da paixão, motivação, alegria, empreendedorismo e superação, crescimento, evolução, inclusive espiritual, a coragem para ter experiências mais além do ego, mas quando o fogo está em excesso acaba ficando impulsividade, né? Fogo de palha, ou agressividade, né? Violência, autoritarismo, fanatismo. Assim como falta de fogo congela, e falta de fogo pode ser descrença, não acredita em nada, não tem motivação, leva a depressão, falta de fogo. Falta de ar, mesmice, a pessoa não pensa, não planeja, ela vai vivendo cada dia na rotina. Falta de água, se isola, não se relaciona com as pessoas, tem baixa autoestima, não flui, muito rígida. Falta de terra, pessoa muito insegura para as coisas materiais, para as coisas corporais. Falta de terra, ela tem um corpo frágil, doentinho, e não é capaz de trabalhar forte, é muito preguiçosa. Falta de terra, desorganizada. Então você vê como é importante para a nossa integração, nossa integridade, integração e integralidade, quão importante que é desenvolver em equilíbrio os 4 elementos, né? Essa é a abordagem holística, a abordagem integral. Agora, como é que leva isso para as organizações e para a liderança, né? Então, as organizações, elas têm os 4 elementos também. Qual que é o elemento terra de uma organização? É toda a sua estrutura material, a mão de obra corporal, a parte financeira, patrimônio, tudo que é capaz de realizar concretamente, produção. O que é a parte água de uma organização? É a parte humana, das relações afetivas, né? Das pessoas felizes, alegres, pessoas que se unem, que se relacionam em harmonia, que unem suas forças em prol de um objetivo em comum, algo que vai além delas, que vão fluindo, se adaptando, né? Que vão contornando os obstáculos juntas, que tem amizade, bons relacionamentos, boas atitudes, um bom clima. Tudo isso daqui é a parte e a capacidade de impactar fora da organização, né? Através de seus clientes e seus provedores, fornecedores e os stakeholders, né? A comunidade em que está inserida, o meio ambiente, capacidade de impactar afetivamente, ganhar o coração dos outros, né? O que é o ar numa organização? É a gestão do conhecimento, tá? Informação que passa rápido, né? Tal hora tem que fazer tal coisa, aconteceu ou está acontecendo ou vai acontecer, informação. Conhecimento já dura mais tempo, né? Por exemplo, processos, gestão de processos, tem que ser isso, depois aquilo, né? E os conhecimentos, gestão por competências, gestão do conhecimento, tudo isso daqui é a parte ar, né?
a comunicação também interna e externa na organização, tudo isso é a parte ar. E o que é a parte fogo? É a motivação dessa organização, o engajamento e motivação de cada um nessa organização, a capacidade da liderança de envolver, engajar a sua equipe e a todos que a organização afeta, e ter uma missão, uma filosofia, um código de ética, valores, um propósito, uma visão de futuro grandiosa e responsabilidade social e ambiental e uma dimensão espiritual de conexão, e que essa organização trabalhe também pela paz do mundo, pelo bem-estar, a felicidade, a evolução. Então tudo isso está dentro do fogo numa organização. Olha que legal! Então essa é a visão da integralidade na organização, e a transpessoalidade ela está no elemento fogo, né? Você vê que o fogo, a terra, ela fica embaixo pelo peso, lei da gravidade, sempre qualquer coisa sólida cai. A água, ela também tem um certo peso, menos que a terra, mas ela tem um certo peso. Os líquidos eles fluem para baixo. Então as emoções, elas também vão para onde está mais fácil, digamos assim, né? Para onde flui melhor. E terra é criar raízes. Agora o ar já é leve e se expande, viaja, então tudo isso é o aspecto do ar. Agora o fogo é o único elemento que sempre vai para cima, né? Sempre. Você tem a chama de uma vela, se você fizer assim com a vela, você vai queimar a mão, porque sempre vai para cima. Então representa essa nossa busca de evolução da consciência, de elevação do nosso espírito, né? E conexão, chegar a sair da atmosfera, se conectar com o sol, as estrelas, a lua, e toda essa parte mais sutil, né? Invisível, as outras dimensões. Então tudo isso está nas organizações. E um grande consultor organizacional, que escreveu o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, depois o 8º hábito, né? Ele já é falecido, ele falava como consultor, né? Ele falava para as empresas, os empresários, ele falava, olha, para os líderes, vocês têm que liderar as pessoas a nível físico, emocional, mental e espiritual, porque elas têm essas 4 dimensões e você precisa ajudar elas a se desenvolver nas 4 dimensões para elas darem o melhor dessas 4 dimensões para a sua empresa. Ele foi tido como um maior, assim, mais famoso consultor empresarial do mundo. Então é legal ver essas figuras que trazem, né, essa transformação na consciência das organizações. Quero compartilhar com você algo que também aprendi do meu mentor Surya Solar, que me ampliou muito a visão. Eu sou instrutor de liderança, já dei muitos treinamentos para empresas pequenas, médias e grandes, né? Tenho clientes como Coca-Cola, Ford, NET, Volkswagen, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Senai, Senac, Magazine Luiza e outros, para citar alguns que são conhecidos. Então, a visão do seguinte, eu falei para você em outro vídeo do elemento terra, água, ar e fogo, das 4 áreas da vida, as 4 dimensões, material, emocional, mental e espiritual. E na liderança existem esses 4 níveis de líder, olha só. Qual que é a liderança mais básica? Falando da terra, base, raiz. A raiz da liderança é a autoliderança, a capacidade de liderar a si mesmo. Olha só que interessante. Depois vem a liderança de pessoas, de equipe, tanto a capacidade de trabalhar em equipe, quanto a capacidade de seguir líderes, né, como parte de uma equipe, como a capacidade de liderar pessoas da sua equipe, da tua equipe. Então corresponde ao elemento água, né? Capacidade de liderar equipes. Depois tem o 3º nível de liderança, que é liderar o empreendimento, a empresa, a organização, o empreendimento. Isso é mais como nível ar, que é a parte mais estratégica, né? Que não é tão humana como da água, e é liderar a parte estratégica, né? Que é empreender.
as empresas mais modernas também estimulam o intraempreendedorismo, ou seja, que os próprios colaboradores sejam empreendedores, pensem como se fossem donos desse negócio, porque eles têm que ter uma certa liberdade e autonomia para poder pensar e atuar como se fosse dono do negócio, e a empresa tem que confiar e, claro, contratar pessoas que têm perfil para fazer jus a essa confiança, que têm essa capacidade né, de autoliderança, de liderança de equipes, ou trabalhar bem em equipe e de ter um desenvolvimento mental, intelectual empreendedor, ou seja, não só usar a memória, aprendi, vou fazer sempre igual como aprendi, não só usar o raciocínio lógico, ok, eu entendo o que tem que fazer e como eu tenho que fazer, mas usar também a parte mais imaginativa, criativa para resolver os problemas, né? Então, você vê que a memória tem a ver com o elemento terra, lá embaixo, passado, o raciocínio, depois a parte imaginativa, na verdade e a parte imaginativa, a parte criativa, né? Então aí os 4 elementos. Bom, o que eu quero dizer o intraempreendedorismo, que o próprio colaborador ele usa a sua parte mental, ar, e que tem dentro de si relação com os 4 elementos, cada elemento se relaciona com os outros, mas para empreender dentro da empresa, né? E depois em outro vídeo vamos falar sobre essas organizações mais autogerenciadas, equipes autogerenciáveis, colaborativas, né, intraempreendedoras. Estamos falando do empreendedorismo. E o 4º nível da liderança é formar líderes. Formar pessoas que liderem a si mesmas, que liderem equipes, que liderem empreendimentos, projetos, sejam empreendedores, porque mesmo dentro de uma empresa existem projetos, existem empreendimentos, e na verdade cada cargo, cada função pode ser visto como um empreendimento ali dentro da empresa, né? Cada vez mais a tendência é parar com essa coisa de fui contratado por um cargo e faço aquilo que o cargo requer, para ser mais, fui contratado pelos meus dons e talentos, pela minha paixão, pelos meus pontos fortes, minhas competências e a minha capacidade de usar isso em favor da organização, da missão, visão e valores da organização, com liberdade para empreender sem ficar preso, aprisionado a um cargo, com descrição de cargo, mas com essa liberdade de empreender para ajudar, contribuir, fazer um impacto positivo na missão, visão e valores da empresa. Olha só. Então, o 4º nível é preparar pessoas que liderem a si mesmas, que liderem pessoas, que liderem seu empreendedorismo e que cheguem também elas a ensinar isso a outras pessoas, formar líderes. Então, você forma líderes que também formam líderes, porque assim te dá autonomia. O líder do elemento fogo é aquele que pode se retirar e a organização segue funcionando tão bem quanto quando ele estava, ele ou ela, né? Ou melhor ainda. Vai cada geração de líderes se superando. Você fala, mas aí o líder fica desempregado? Bom, se é o dono da empresa, segue, né, faturando, ganhando e inspirando essa empresa, e pode ter essa liberdade para ajudar essa empresa a se expandir ainda muito mais, porque quando a liderança de uma empresa, a líder de uma empresa, de uma organização, fica livre de ter que ficar trabalhando no operacional, ou de ter que estar liderando a equipe, ou inclusive liderando as estratégias, os processos, quando fica livre disso, então pode o quê? Olhar para o mercado, viajar, investigar, ver que novidades tem, que tendências, que ameaças, que oportunidades, para poder fazer aquele negócio crescer, se expandir, né? Ter cada vez mais excelência, fazer parcerias, buscar parcerias, ou
começar outros negócios, outros projetos, né? E quanto a um líder que é contratado por uma organização, não é o dono, mas é contratado por uma organização e que fica, nossa, mas se eu me duplico, né? Se eu formo outros líderes que podem me substituir bem, o que eu vou fazer? Aí cabe a consciência dessa organização, tem que ser uma organização consciente para poder dar oportunidades que esse líder ou essa líder, ao formar outros líderes, possa ter, né, subir de nível, ter outros desafios, ajudar na expansão, ajudar em tudo isso que eu falei, ser aproveitado de formas cada vez melhores, né? Porque senão muitas organizações sofrem isso. O que acontece? O líder não se duplica, ele não ensina a outros o que ele sabe ou ela sabe, nem quer, porque não tem medo de ser substituído, porque aí fica sem emprego, vai ser demitido porque o outro faz melhor, ou tão bem quanto. O Walt Disney dizia, o líder não tem que saber de tudo, o líder tem que se rodear de pessoas que sabem coisas que ele não sabe ou ela não sabe, né? Que podem, que complementem. O Walt Disney montou equipes com pessoas brilhantes nas suas áreas, né? E ele formou líderes que liderassem essa equipe. Então você vê, depois o Walt Disney pôde ir embora, inclusive morrer, e o seu legado continuou sem parar, né? E sendo cada vez reinventado conforme o tempo passa. Então é muito importante essa capacidade do fogo, de se arriscar a formar outros líderes. Se dedicar a fazer as pessoas se superarem, transcenderem, e isso te dá liberdade, te libera para você também crescer, evoluir. Não tenha medo disso, né? O fogo, ele é audaz, empreendedor e muito autoconfiante, que sempre faz as coisas acontecer, tá? Então essas são as 4 dimensões da liderança. Tem um livro aqui que eu recomendo a você, que é o Manual para Líderes, de Surjavan Solar, né? Essa edição é em espanhol, mas tem em português, na www.livraria Gran Sol, está em espanhol como de grande, Gran Livraria, em português, gransol.com.br, é a editora, e você pode encontrar, tem 2 aí que eu te indico, o Manual de Autoliderança e o Manual para Líderes, ambos de Surjavan Solar. Então, Manual de Autoliderança e Manual para Líderes, eles abordam esses 4 níveis de liderança que eu falo, né? Eu sou até instrutor de seminários desses 4 níveis, mas você tem aí a base. Essa é a base que você precisa para compreender o que é uma liderança integral, né? Nesses 4 níveis. E a base é a autoliderança. Por isso, nesse livro, Surjavan diz, antes de liderar empresas, comandar exércitos, governar nações, aprenda a ser líder de si mesmo. E uma vez eu estava vendo uma matéria sobre uma grande inovação de uns doutorados, MBAs na Europa, na Suíça, para CEOs, presidentes de grandes empresas que pagaram uma nota em euros, acho que para estar um mês lá, e pagaram 100 mil euros, uma coisa assim, e a grande inovação eram aulas de autoliderança. Mas tá certo, tem que voltar à base, né? Essa é a base. Muitos líderes ruins que fazem dano à sociedade e ao meio ambiente é porque não tem autoliderança. O que é autoliderança? Autoliderança é capacidade, sim, de se liderar a si mesmo. Mas se liderar o quê? Os seus 4 elementos. Capacidade de liderar seu corpo físico, sua saúde, sua qualidade de vida, suas finanças, sua relação com a natureza, sua alimentação, sua capacidade de trabalho corporal e descanso corporal. Tudo isso está aí, né? Sua capacidade de liderar suas emoções, suas relações afetivas, sua autoestima. Capacidade de liderar
sua mente, sua memória, para não ficar lembrando só coisas negativas, né? Poder aprender as lições e se liberar do passado, perdoar, se perdoar, aprender as lições, honrar a memória, o passado, recordar os momentos mais felizes, as conquistas e usar o seu raciocínio, liderar o seu raciocínio lógico, liderar sua imaginação, sua criatividade, liderar seu empreendedorismo, liderar sua espiritualidade, seus princípios, valores. Não é só uma empresa que tem que ter valores, missão e visão. Cada pessoa que trabalha numa organização tem que ter missão, visão e valores. Aliás, quando é que a gente consegue o engajamento de uma pessoa ou uma organização? Quando essa organização tem uma missão, visão e valores realmente muito inspiradores, e quando cada pessoa que trabalha nessa organização, não importa em qual cargo, em qual função, em qual departamento, e que talentos tenham, que competências, cada pessoa que trabalha tem um alinhamento enorme entre seus valores e os valores da empresa. Sua missão que quer contribuir na empresa e no mundo e a missão da empresa. Sua visão de futuro, de onde quer chegar profissionalmente e a visão da empresa. Se está isso alinhado, tem um alto engajamento. Se não está alinhado, pode ser uma pessoa talentosa, competente, pode ser uma pessoa que saiba tudo sobre o cargo dela, faça a função dela em excelência, mas ela não vai estar alinhada com a organização, não vai ir perdendo sua motivação, sua inspiração, seu engajamento, né? A importância. E lembra que eu falei que está no fogo, né? Missão, visão e valores. Então, a autoliderança é primeiro liderar os seus 4 elementos internos, porque assim vai poder influenciar, liderar os outros, não é controlar os outros, é influenciar e inspirar os outros. Vai inspirar através do seu próprio exemplo, influenciar porque sabe como fazer isso, e liderar que os outros liderem seus 4 elementos, e aí entre todos trabalhem juntos pela missão, visão e valores da organização. Só que tem um detalhe, né? A Marcondes Associados, uma consultora de São Paulo, fez uma investigação, uma pesquisa no Brasil das declarações de missão, visão e valores das empresas. Ainda tem empresa que não tem uma declaração, então os sócios, cada um acha que é diferente, é muito frequente, as que não têm a declaração, então os valores de um é diferente dos valores de outro, dos próprios donos da empresa e dos que trabalham na empresa. Um quer cumprir uma missão, outro quer cumprir outra, um tem uma visão de futuro, outro tem outra. Quando se tem a declaração, se unifica tudo isso daí, né? Mas mesmo assim, a Marcondes Associados fez uma pesquisa e descobriu que 80% das declarações de missão, visão e valores das empresas no Brasil, das que tem, 80% não está bem redigido, porque os donos da empresa redigiram de uma forma que os donos motiva, mas não a equipe, não os colaboradores. Então, dizer assim aos colaboradores, a gente quer ser a melhor do mercado no que a gente faz, a maior do mundo, isso não é o que motiva e engaja os colaboradores. O que engaja é falar, olha, a gente vai mudar o mundo, porque nós vamos, que nem Google, né? Vamos reunir toda a informação e conhecimento do mundo e disponibilizar às pessoas rápido isso daqui. Porque vamos substituir, aí estou falando da Tesla, nós vamos substituir os carros à base de petróleo, né? De gasolina, mesmo de álcool, que poluem o meio ambiente, diesel, nós vamos substituir por carros elétricos que não poluem o meio ambiente, que são silenciosos, nem poluem com ruídos também, sons. Essa é a visão da Tesla. Então, uma missão, uma visão e os valores. Nós vamos revolucionar o circo. O circo trouxe muitos maltratos aos animais, isso não está legal. A gente vai criar um circo sem animais e um circo não só com o tradicional de circo, mas que também tenha arte, tenha teatro, tenha música ao vivo, sejam espetáculos temáticos, tudo com excelência, que surpreenda, Cirque du Soleil.
Então, quando as pessoas trabalham, né, com uma missão, visão e valores, e os valores é o que é praticado. Valores não basta falar, aqui na nossa empresa um dos valores é foco nas pessoas, o outro é qualidade e excelência, o outro é o bom humor, o outro é honestidade, ética, comprometimento. Se os líderes não dão um exemplo disso, não são valores, são só princípios que se acredita, são crenças, mas não são realmente valores, porque não são atitudes reais. Por isso que quando eu vou numa empresa que me contratam para ajudar a definir a missão, visão e valores da empresa, eu envolvo, vamos fazer um workshop juntos, chama aí os líderes, os colaboradores chaves, porque eles contribuam e participem disso. A palavra final é dos donos da empresa, qual vai ser a declaração de missão, visão e valores, mas vão enriquecer-se muito com a percepção e as ideias da equipe, e a equipe vai se sentir partícipe, vai se sentir, uau, eu fiz parte, eu estive junto, abraça isso, entende? A missão, visão e valores. Por isso que quando uma organização vai contratar uma pessoa, uma das primeiras coisas deveria ser falar a missão, visão e valores da organização e observar se brilha os olhos, se sorri, se a pessoa se motiva, né, com isso daqui, se inspira, e perguntar qual é a missão, visão e valores da pessoa, para ver se está ou não alinhado com o da empresa, né? Então é isso, você vê a importância desses 4 níveis da liderança. E um líder integral ou uma lideresa integral também é transpessoal, tá? Medita. Por exemplo, o presidente da Nextel, ele é budista e medita. Todas as religiões ensinam uma forma de meditação. A yoga também ensina uma forma de meditação e tem filosofias e métodos que não são religiosos que ensinam meditação. E hoje você tem mindfulness. E o próprio Google tem programas de meditação. Eu estive lá visitando. Então, a meditação é uma das técnicas transpessoais que está beneficiando muito as empresas, tá bom? Então, aproveite que é a melhor época para trabalhar liderança integral nas organizações.